E aí galera do Âncora, de boa? Meu nome é Rubens, vou estar trazendo mais uma reflexão aí da parte de Deus. E é isso, eu vou trazer aqui um texto que está em 1 Samuel, está no capítulo 10, a partir do versículo 1. Vou explicar mais ou menos qual era o cenário, qual era o contexto que estava acontecendo naquela época lá. Porque Samuel, ele era um profeta de Deus naquele lugar lá. E de repente o povo de Israel começou a pedir a Samuel um rei. E Samuel conversou com Deus e falou com Deus a respeito disso. E Deus direcionou Samuel a chegar até alguém. E essa pessoa foi Saul. Ele preparou um encontro entre Samuel e Saul. Ele criou uma situação para que isso acontecesse. E no versículo 1 está escrito que Samuel ele vai ungir o Saul como rei. E está escrito assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. E no versículo no versículo 7 acontece, Saul ele é direcionado, ali ele já foi direcionado e ministrado por Samuel. E Deus, ele, através da vida de Samuel, ele dá algumas direções, ele fala sobre algumas coisas que Saul tinha que fazer. E no versículo 7 está falando duas coisas que a gente pode perceber nesse texto, que Saul ele recebeu um direcionamento de Deus e também fala que Deus estava com ele. E depois disso, no versículo 9, fala que Saul ele foi transformado por Deus. E aquelas coisas que eu disse que ele tinha sido direcionado a fazer, no versículo 9 fala que essas coisas elas se cumpriram na vida de Saul. Então ele foi direcionado, ele foi orientado a fazer algumas coisas, e no versículo 9 fala claramente que essas coisas elas se cumpriram na vida dele. Então, ou seja, ele teve uma confirmação daquilo que foi falado para ele. Beleza. E chega no versículo 20 até o 22, tá falando sobre a apresentação de Saul, que foi quando Samuel ele chamou as tribos lá, chamou em Mispá. E aqui no versículo 20, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Por enquanto eu vou ler até aqui. Depois de tudo que já tinha acontecido com Saul, ele tinha sido ungido como líder da herança de Deus, ele tinha sido ministrado, ele tinha sido direcionado a fazer algumas coisas da parte de Deus. Aqui claramente Deus estava com ele, e no momento da apresentação dele, ele estava escondido. Ou seja, se ele estava escondido numa coisa que ele ia ser apresentado, ele estava escondido, ele estava fora do cenário principal. E muitas vezes acontece isso com a gente. Tipo, apesar de ter tudo confirmado, a gente não está naquele cenário principal. E aqui eu queria meio que abrir um parênteses para falar também de uma outra passagem, que é de Lucas 15, que fala sobre uma mulher que ela tinha 10 dracmas e uma foi perdida. Então ela atentamente vai varrendo a casa e procurando essa dracma. E quando ela acha, na Bíblia fala que essa mulher é uma parábola. Jesus está contando que essa mulher, que é como se essa mulher ela chama as vizinhos para comemorar com ela, que ela achou a dracma. E aí faz uma analogia, Jesus compara essa parábola, ele fala assim, que assim é no céu a festa quando um pecador se arrepende. Então, o que eu queria falar? Uma vez que o cenário principal ali naquele momento era a apresentação de Saul e ele estava fora desse cenário principal, aí nessa parábola o cenário principal é estar nas mãos de Deus, e o pecador, quando ele se arrepende, ele volta para as mãos de Deus, ele estava fora do cenário principal e ele passa a estar no cenário principal, porque ele é recebido com festa. E da mesma forma também, essa mulher, quando a dracma estava fora do lugar onde ela deveria estar, que era na mão da mulher que é dona dela, e quando ela volta para a mão dela, ela é recebida com festa, porque ela chama as vizinhas para comemorar. Então, da mesma forma, aconteceu nesse texto com Saul, porque ele estava escondido lá no meio das bagagens, e no momento que
E nesse momento Samuel pergunta, e aí Deus, ele já chegou aí? Aí Deus fala assim, ele está no meio das bagagens. Então, alguns homens são direcionados a irem até Saul e ele vem para esse cenário principal, que ele iria ser apresentado, e ali ele é honrado. E até Samuel fala nessa passagem que não há homem ali naquele lugar como Saul. E ali ele é honrado, e as pessoas ali na Bíblia falam que elas gritam, viva o rei, ou seja, estão reconhecendo ele. E então muitas vezes a gente está até perdido, sei lá, em trabalho ou até referente às coisas de Deus. A gente está perdido, a gente está fora daquele lugar que a gente deveria estar, apesar de todas as confirmações que tinha. Porque igual Saul, ele tinha toda a confirmação, mano. O cara foi, igual eu falei, ele foi ungido, ele foi ministrado, ele foi direcionado a fazer coisas para Deus e ainda assim ele estava naquela posição de, tipo, num esconderijo. Muitas vezes a gente faz isso, tá tudo confirmado. Assim como o sacrifício de Cristo pra gente, as coisas que Deus faz na nossa vida, tanto as coisas que Ele já fez, quanto as coisas que Ele continua fazendo, os propósitos que Ele tem na nossa vida, isso já é uma confirmação de que tudo tá certo, tudo vai dar certo. Só que ainda assim a gente se esconde, a gente não quer estar fazendo parte daquele cenário principal, igual eu falei. Então muitas vezes, tipo, Deus já falou, Ele quer te usar, sei lá, pra levar a palavra dele na sua escola, na sua faculdade, trabalho, sei lá. E ainda assim a gente continuar naquela posição de esconderijo. A gente não faz parte daquilo que era onde a gente está. Mas ainda assim, como Saul, ele foi até lá e ele estava escondido e ele foi tirado do esconderijo, ele foi honrado, eu creio também que ainda assim Deus ele vai encorajar a gente, ele vai tirar a gente, o esconderijo mostra insegurança ou até medo. Eu creio que ele vai tirar esse medo, essa insegurança e ainda assim ele vai trazer a gente pro cenário principal e fazer a vontade dele, assim como o principal objetivo era Saul ser apresentado, ele saiu dali do esconderijo e foi apresentado. Assim como a vontade de Deus nas nossas vidas, a gente vai sair de onde a gente está escondido e vai viver a vontade dele, eu creio nisso. E mais um detalhe é que naquele momento que ele saiu do esconderijo, algumas pessoas ainda falaram assim, será que esse cara vai ser o rei? E no capítulo, aí, tipo, e nesse momento fala que Saul ficou calado. E no próximo capítulo vai falar sobre a libertação de uma cidade, que é a cidade de Jabes, que ela estava cercada por um exército e quando Saul ficou sabendo disso, Deus usou ele e direcionou ele para que essa cidade fosse liberta. E quando ele chegou, esses caras que falaram, será que esse cara vai ser rei? Essas pessoas falaram, pô mano, os outros caras falaram, quem que falou aí que ele não ia ser rei? Porque foi o propósito de Deus na vida dele, o propósito que Deus tinha com ele foi cumprido e as pessoas começaram a ver. Então eu queria te encorajar, se você tem insegurança, se você está com medo de alguma coisa ligada a isso, tanto nas coisas de Deus quanto no seu trabalho, mano, sai do seu esconderijo porque você vai ser honrado, tá ligado? E da mesma forma que aconteceu com Saul, e principalmente nas coisas de Deus, eu creio muito que Deus ele já tem um projeto, um propósito para as nossas vidas. Então a gente não tem que ficar encolhido e escondido. Eu creio que a gente tem que ir e fazer, porque o Senhor vai direcionar e se alguém achou que não ia dar certo, o Senhor vai mostrar que dá certo, porque o projeto é dele. E basicamente é isso que eu quero trazer. Eu agradeço se você viu o vídeo até aí e eu quero te convidar a assistir os outros vídeos do Âncora também e eu creio que Deus pode falar muito com você, mano. É isso.